Todos bem-vindos. Então, como falei no início, né, hoje é um dia especial. O que que esse dia é especial? O Buda, falando com ele sobre essa questão de lua nova, de lua cheia, as diferenças, né? Ele sempre disse que os dias são uma convenção e que um dia é igual a todos os outros dias, né? Acontece que para muitos seres, eles têm uma relação mais especial com os movimentos astrológicos, celestes, né? Os deuses, assim. Então, isso faz com que em determinados dias sejam dias em que a atividade deles esteja muito mais direcionada para uma coisa ou para outra coisa. Então, nesse ponto, aí sim, a gente teria uma diferença entre os vários dias. Em especial, o que a gente tem na questão do Sagadawa. Sagadawa significa a lua, que comemora a lua cheia, que comemora o nascimento do Buda, o despertar e a sua iluminação. Tradicionalmente se diz que esses três momentos aconteceram na lua cheia de maio. O Buda, antes de se tornar Buda, né, o Bodhisattva Gautama, antes de ser Gautama também, o chamado de Bodhisattva. Muitas vezes ele é chamado nos textos em Pali como o Bodhisattva, né? Nos textos do Mahayana, como o Bodhisattva. Então, o Bodhisattva, ele estava no seu treinamento, no seu caminho espiritual, era discípulo de Maitreya, que era um Bodhisattva no nível mais avançado ainda do que ele. E na sua última existência, ele teve um encontro bastante peculiar, que foi um divisor de águas, né? Ele, um dia andando nas florestas ali do Nepal, da região do Nepal, ele encontrou uma tigresa que estava ferida, faminta, que tinha acabado de dar à luz a 5 filhotinhos. E ela estava com fome. E ele percebeu, conhecendo já a mente dos seres, né? Ele percebeu que a tigresa começava a olhar para os seus filhotes com um olhar de que seria um bom prato para o almoço hoje. Então, para que ela não cometesse esse ato, que seria um ato muito, muito negativo, né? Queria trazer muitas consequências negativas para ela, ele pensou, eu preciso alimentá-la de alguma forma. Então, ele cortou um pedaço da sua coxa, da carne da sua coxa, e deu para a tigresa. Mas ela não tinha forças nem para poder mastigar. Então ele percebeu que isso não seria suficiente. Então, num ato de pura compaixão, né, ele cortou o pescoço de forma que o sangue jorrasse na boca da tigresa. E ela bebeu aquele sangue dele, conseguiu ter forças para se recuperar. E aí comeu ele, tudo, né? E conseguiu amamentar os filhotes. Então, com esse ato de completo abandono do eu, e com a ideia de que o outro era mais importante, a vida da tigresa era mais importante do que a vida dele, ele conseguiu eliminar, romper aquilo que ainda o afastava das portas do despertar. Ele conseguiu ultrapassar vários passos, inclusive passou na frente de Maitreya, que era mais avançado do que ele. Maitreya estava se preparando para ser o próximo Buda, mas com esse ato do Bodhisattva, ele fez uma ação que tornou ele muito mais espiritualmente mais avançado, né?
E ele, então, passou na frente do Maitreya e para na sua depois desse sacrifício que ele fez, ele foi para o céu de Tushita, que é o sexto céu do reino dos deuses, né? É um lugar especial, o céu de Tushita, porque é um lugar onde existe muita felicidade, como existe no reino dos deuses, mas existe uma quantidade bem pequenininha de desconforto, de sofrimento, que faz com que as pessoas elas reflitam um pouco mais. Então, os deuses do mundo de Tushita, eles se interessam pelo Dharma e eles praticam o Dharma. Os outros deuses que vivem em planos mais elevados, eles não têm por que se preocupar em praticar o Dharma, eles estão felizes e acham que aquilo vai durar para sempre, não se preocupam com isso. Já nesse céu de Tushita, eles têm essa noção de que o sofrimento é premente, né? Nos outros céus inferiores, a quantidade de felicidade já não é tão grande a ponto de dar as condições para a prática do Dharma. Enfim, então ele se tornou regente no céu de Tushita e ficou durante muito tempo lá. Quando ele chegou a hora dele nascer, ele começou a se preparar para poder vir ao mundo. Essa preparação do Buda Shakyamuni se diz que levou 1000 anos. Durante 1000 anos, ele foi o tempo que ele levou para poder descer do céu de Tushita até chegar na Terra. Durante esses 1000 anos, ele foi preparando também as condições do planeta para que ele pudesse nascer e ensinar, né? Por exemplo, a família dos pais dele, todas essas coisas foram sendo previamente preparadas. Então, na ocasião já vamos pular um pouco esses 1000 anos e vamos ver no momento mais do nascimento. Na época em que ele deveria começar a ser concebido, ele já tinha escolhido seus pais, né? Que era o rei Suddhodana e a rainha que a gente chama de Maya Devi, deusa Maia, né? É, e então ele teve a Maya Devi um dia ela tinha se casado há pouco tempo, né, com o rei Suddhodana, não tinha tido nenhum filho ainda. Então ela teve um sonho. Nesse sonho, ela se diz que quando ela dormiu, os deuses, os regentes das 4 direções, pegaram o corpo dela, né, o corpo não, o leito onde ela estava deitada e ergueram ela nos céus, levaram até o alto de uma montanha. No alto dessa montanha, ela estava deitada, ficou deitada ali. Então, o futuro Buda Shakyamuni, ele veio do céu de Tushita na forma de um elefante branco, e esse de 7 trombas, né? E esse elefante, ele chega e ele entra pelo lado direito do corpo da Maya Devi e se aloja no seu útero. Então, no dia seguinte, ela fala desse sonho, que foi um sonho bastante diferente, né? Ela estava se sentindo muito bem e todo o ambiente estava muito harmonioso. Então, eles viram que esse sonho era um grande presságio, poderia ser o presságio de um nascimento de uma criança. Esses detalhes sobre se a Maya Devi era virgem ou não era virgem, como isso muito é muito considerado na tradição cristã, isso é completamente irrelevante para o budismo, né?
ninguém fala no budismo que o nascimento, que o Buda ele vem de uma forma milagrosa, tipo assim, nasceu, não tinha nenhum contato com o pai, pelo contrário, né? O pai dele tinha uma linhagem, né? Uma linhagem dos pais, dos avós e tudo, tinha uma linhagem de pessoas, né? Que tinham tido uma atividade espiritual importante. Eram reis, né? Mas tinham eram, tinham uma ética importante, etc. Então ele já vinha dessa linhagem. Então assim, ele é filho do pai dele e da mãe dele, né? Só que o pai dele oferece uma parte que será utilizada para o corpo material. A mãe dele oferece uma outra parte que vai ser usada para o corpo material. A gente falou sobre isso esses dias, né? E ele entra com uma consciência. Então, esse sonho mostra que a consciência do Buda entrou dentro do corpo da Mayadevi e se alojou no seu útero, né? Onde já devia ter um óvulo de espermatozoide já prontos para fazer a concepção, né? Essa forma, o elefante branco, é um símbolo, né? Um símbolo da pureza do Buda e da sua majestade, da sua estatura, da sua grandeza, né? Não podia dizer que o Buda entrou como uma centelhazinha, uma estrelinha, né? Ele tem que ser, o Buda é muito grande, a mente do Buda abrange todo o universo, né? Então, assim, a imagem para poder representar ele tem que ser uma imagem de algo muito grande. Daí a imagem do elefante, né? O branco pela pureza e as presas ou as trombas que ele tem a mais mostram o seu poder, sua força, seu poder. Então, essa é uma. No sonho, o sonho usa muito imagens simbólicas. Ele é um símbolo de que um grande ser tinha entrado no seu ventre para poder nascer. Depois do tempo habitual, eu tenho a impressão que o Buda nasceu com 10 meses, foram mais do que 9 meses, foram 10 meses. Ele, ele nasceu no dia da lua cheia. A mãe dele, ela estava já se percebendo que ela estava chegando perto da hora de dar à luz, ela resolveu ter o seu filho junto com a casa da sua família. A família dela, eles eram reis de um reino vizinho. Então, ela resolve ir para esse reino, porque tradicionalmente as mulheres tinham seus filhos na casa de suas mães. Então, o rei prepara um grande séquito, o rei Suddhodana, um grande séquito para poder acompanhá-la, levá-la pelo caminho, preparam um caminho, colocam flores em todas as árvores para fazer tudo, né? Tem o texto Mahayana descreve isso de uma forma incrível, né? As flores com perfumes que nunca foram vistos antes, os passarinhos cantando, né? Toda essa coisa idílica. Então ela passa por esse caminho e quando ela chega no Jardim de Lumbini, que era um dos lugares ali, né, dos parques que tinham no caminho, ela percebe que ela não vai conseguir chegar, que estava na hora de dar a luz. Então ela desce da liteira e encontra uma árvore que é um salgueiro e ela chega e ela segura nos galhos da árvore e nesse ponto ela dá a luz, ela segura nos galhos para poder fazer a força da luz. Então, muitas imagens que a gente tem do nascimento do Buda mostram isso, a mãe dele segurando numa árvore e ele saindo pelo seu lado direito, que diz que ele saiu pelo lado direito do corpo de Mayadevi. Isso aconteceu no dia da lua cheia, da segunda lua cheia de maio, né? Essa referência do mês de maio é uma referência nossa ocidental, para eles é o mês que ficou sendo chamado depois de Sagadawa. Sagadawa é o nome de todo o mês, né? Começa na lua nova, como foi há 15 dias atrás,
e o ápice, o dia 15 desse mês, é o dia da lua cheia. Bom, então o Buda nasceu e vários deuses ficaram ali ajudando a amparar o bebê que tinha nascido. Assim que ele nasceu, ele se colocou de pé e deu 7 passos. Alguns textos dizem que ele deu 3 passos na direção do leste, 3 passos na direção do oeste, 3 passos na direção do norte, 3 passos na direção do sul, ou 7 passos em cada uma dessas direções. Isso, os textos a gente tem esse relato de que ele se ergueu e deu esses 7 passos. E que no final desses 7 passos ele ergueu a mão direita e baixou a mão esquerda, né? Fez esse gesto dizendo: não há ninguém no mundo comparável a mim, né? Eu sou o mais maior de todos, mais importante de todos. Quando a gente vê a tradição a tradição védica dos indo-arianos que foram para a Índia, o rei, quando ele assume o posto de rei, assume o lugar de rei, tem uma cerimônia. Nessa cerimônia, ele dá alguns passos nas direções principais. Quando ele avança nessas direções, ele está dizendo que o domínio dele se estende por essa direção. Então, ele dá os passos nas 4 direções e põe e faz esse gesto, que é o gesto que mostra que ele é o eixo do mundo. Então, que a energia espiritual passa por ele e que, chegando até ele, ela se espalha em todas as direções. Então, quando a gente vê esse relato na vida do Buda, o que está mostrando é que é a grandeza dele, que ele era um monarca universal, que já recém-nascido, ele já assumiu esse papel de ser esse canal de energia espiritual, né? Esse eixo para todos os seres do mundo, uma referência. Então, ele, o, o, o Buda nasceu, estava lá, e um grande sábio, a Rita, ele percebeu que havia acontecido alguma coisa, que um grande ser tinha nascido, e aí ele vai ele estava em meditação, né? Esse sábio, num dos reinos celestes, e lá num dos reinos celestes, os deuses contam para ele: olha, um futuro Buda nasceu, tá? Então ele retorna do estado de meditação e vai até onde estava, até o palácio, né, para ver essa criança que tinha nascido. E aí ele diz que ele pede para o rei, como ele era muito conhecido, o rei traz a criança para ele. Então, no momento que o rei traz a criança para ele, o rei faz com que ele volta a criança para que ela coloque a sua cabeça, ofereça a sua cabeça, porque isso é a forma tradicional, né? Como a gente faz uma prosternação, a gente abaixa a nossa cabeça até o chão para diante das representações da mente de Buda, mostrando que a gente se coloca sob essa influência. Era assim que se saudava as pessoas, você tocar os pés das pessoas com a cabeça. Então ele faz isso com o bebê, ele volta o Buda para que ele coloque a cabeça nos pés deste sábio. Só que nessa hora o bebê ele vira de cabeça para baixo e bate na cabeça do sábio com os pés. E ele fica muito feliz com isso, né? O rei fica achando que o filho dele fez uma coisa completamente horrorosa, horrível, só não ralhou com ele porque era bebê. E ele examina a criança e vê que ele tem todas as marcas de um grande ser.
São as 32 marcas maiores e as 84 marcas menores. Ele percebe que, então, o Buda tem todas essas marcas, então ele tem duas possibilidades: ou iria se tornar um monarca universal, ou seja, um rei de todos os reis, né? Ou ele seria um Buda. E ele começa a chorar, então, nesse momento. O rei fica muito assustado com aquilo, ele acha que é um mau presságio, que vai acontecer uma coisa grave com o filho. E aí ele pergunta pro sábio, né? Por que, o que estava acontecendo, se ele tinha visto alguma coisa ruim. Aí ele explica que não, ele tem as marcas de ser de se tornar um monarca universal ou um Buda que vai salvar todos os seres, né, do Sansara. Mas eu estou chorando porque eu sei que eu não vou conseguir viver até o momento de poder ser ensinado por ele. Então, não vou ter essa oportunidade. E então o rei fica muito feliz porque se o filho dele ia ser um monarca universal, ou seja, ele ia ser o imperador da Índia, e ele ficou achando aquilo o máximo. Essa história de Buda não, né? É só não se deixar ele se desviar do caminho, né? Então, esse é sobre as circunstâncias do nascimento dele. O rei, então, o que ele faz? Para que o filho não se preocupe em querer salvar a humanidade do Sansara, ele cria a criança num jardim, num palácio, em jardins e palácios, né? Mas assim, num lugar completamente protegido, onde ele não pudesse ver nenhum sinal de sofrimento. Então, dali eram retiradas todas as pessoas que adoeciam, eram retiradas do convívio dele. Ele não via pessoas doentes, não via pessoas velhas, não via pessoas mortas, né? E em todos os lugares as pessoas estavam sempre cantando, sempre com música, tocando música. Ele era um lugar de plena festa e alegria, né? Que a gente vê como se fosse um reino dos deuses, né? E ele viveu durante esse período. Quando ele começou já a estudar, ele foi levado para a escola, normalmente, junto com outras crianças. E os professores dele percebiam que ele tinha uma facilidade de aprendizado muito rápida. E em pouco tempo, ele foi dominando todo o conhecimento que existia. Ele tinha, porque tudo era ensinado, né? Ele tinha conhecimento sobre agricultura, sobre medicina, sobre astrologia, sobre todas as coisas, todos os assuntos. O Buda se interessava e ele aprendia sobre todos esses assuntos. Ao mesmo tempo, também começou um treinamento militar. Ele tinha que se treinar fisicamente, o corpo, e se tornar para que ele pudesse ser um general, por assim dizer, né? Porque ele, como herdeiro do reino, ele tinha que ter um conhecimento militar, já que as guerras eram frequentes em todos eles, né? Então, o Buda fez também esse treinamento militar. E quando chega aos 16 anos, que é a idade onde ele se torna um adulto para a civilização védica, com 16 anos você atinge a estatura de um adulto. É o momento onde você tem que provar que você é um homem, no caso o homem, né? Você tem que provar, para as mulheres também tinha uma coisa assim. O homem tem que provar que ele é forte o suficiente, ele tem que fazer demonstrações de força física, de habilidades, né? Porque assim ele mostra, é como se fosse um debutar na sociedade, né? Ele mostra para a sociedade que ele é alguém que vai se juntar aos outros adultos, né? Então ele faz isso, ele realiza diversas provas, né? E ele se supera em todas as provas, né?
Ele, na prova do arco, ele atinge flechas numa distância, o alvo numa distância incrível, coisas que ninguém, a mais do que todo mundo conseguia fazer. De aqueles jogos de lançamento de dardos, de massas e etc. Em todos esses, ele se tornou sempre o melhor, ele foi o mais perfeito atleta e o mais perfeito soldado militar que tinha na época ali, né? Fez tudo com uma perfeição. Então, ele estava pronto para ingressar na vida adulta. O passo seguinte, ele precisava se casar e constituir uma família, né? Então, o rei começa a procurar mais noivas para ele, né? E eles encontram bom, antes disso, antes dele se casar, deixa eu contar um outro detalhe que eu passei por cima. Com 7 dias de nascido, a mãe dele morre e renasce imediatamente no céu de Tushita. Isso, qual o sentido disso? Depois de ter dado à luz ao Buda, né, o mérito que ela alcançou com isso era tão insuperável que se tornou incompatível com a existência humana. Então, ela abandona o corpo humano e renasce imediatamente no reino dos deuses, porque essa ação, né, que ela fez gerou um karma positivo de efeito imediato, né? Então ela vai imediatamente para esse céu de Tushita, onde ela fica durante bastante tempo. A gente vai encontrar com ela lá mais tarde. E o rei Suddhodana, então, se casa com a irmã dela. E a irmã dela, então, passa a ser a mãe nutriz, né? A mãe de leite do Buda. Então, depois que a mãe dele morreu, ele foi criado pela tia, né? Que foi a segunda mãe, né? Bom, então ele se casa com... O nome da esposa dele não aparece muito, às vezes aparecem nomes diferentes, né? Não é tão importante assim, da gente... Não foi registrado, não é que não é importante, não foi registrado para a gente se ater a esses nomes, né? E e ele tem um filho. Quando o filho dele nasce, ele não estava presente, né, no momento do nascimento. Quando o filho dele nasce, avisam a ele que o filho dele tinha nascido. Então ele diz: Rahula nasceu. Rahula significa um laço, uma coisa que prende, né? Ou seja, o laço que ele tinha então com o filho, né? A vinculação que ele tinha com o filho. Então, além tem diversos sentidos aí, né? Você vê que o nascimento do filho mostra a continuação da linhagem através dele, né? Então é mais um laço dessa linhagem. Ele tinha já laços afetivos com os pais, com a esposa, mas aqueles que são pais sabem que os laços que a gente tem com os filhos se tornam geralmente muito mais fortes do que o laço que a gente tem até com os nossos companheiros, companheiras, né? Então, por isso se diz, isso que ele fala é o significado do nome Rahula. Rahula também significa um, um eclipse, né? Mas acho que isso é por uma outra vertente, né? Então ele disse que nasceu esse vínculo dele, esse laço, Rahula.
E os deuses, ele estava nesse ambiente, né, no palácio, cercado de prazeres, então os deuses resolvem ajudá-lo a sair dessa prisão, né? Vocês veem que ele estava prisioneiro numa cúpula, né, uma ilha da fantasia, uma cúpula ali, e eles resolvem ajudá-lo a sair de lá. Então, os ventos, o deus do vento, carrega até os ouvidos dele o choro de algumas pessoas alguns deuses perto do palácio ali começaram a chorar e tal. E ele levou esse choro até os ouvidos do futuro Buda. E ele falou, "Pô, mas o que que é isso, né?" Ele pergunta pro atendente dele, ele fala, é uma pessoa chorando, né? Aí, então ele fica intrigado de tentar saber o que que é que acontecia do lado de fora. Aí ele resolve fazer um passeio. E nesse passeio o rei fica meio preocupado, cerca de todos os meios para que ele pudesse não ter nenhum contato que despertasse nele um sentimento de compaixão, né? E ele sai pelo primeiro portão. A cidade de Capilavastos, ela tinha 4 portas, uma porta em cada direção, né? E as escavações que a gente tem, que a gente já viu da cidade, mostra atualmente, os arqueólogos já encontraram a cidade, ela já começou a ser escavada e a gente vê que o palácio do rei, ele tinha essas 4 portas, né? Então o príncipe, ele sai por uma das portas e ele nesse momento ele enquanto ele está passeando ele vê os deuses se assumem formas para poder é, já que as pessoas não podiam se aproximar porque estavam tudo muito cercado de soldados e tudo, só aqueles que tinham permissão de se aproximar, né, as pessoas bonitas, saudáveis, alegres, é que chegavam perto dele. Então os deuses, mergulhados ali no meio dessa multidão, eles assumem uma forma, né? E aí assumem a forma de uma pessoa doente. Aí o Buda vê aquilo e ele pergunta para o cocheiro, o que que é isso? Aí o cocheiro, por que que essa pessoa é assim? Aí ele falou, porque essa pessoa está doente, né? Ele falou, mas o que que é a doença? Ele falou, a doença pode acontecer com qualquer um de nós, né? Todos nós somos sujeitos à doença e traz muito sofrimento e tal, não sei o quê. Ele fica um pouco perturbado e volta para o palácio. Depois ele resolve fazer um outro passeio, ele sai por uma outra porta. Saindo por essa porta, ele não fala nada do encontro que ele teve, né? Saindo por essa porta, de novo, os deuses aparecem para ele na forma de uma pessoa velha. Ele se assusta, ele pergunta, mas por que que essa pessoa é assim? O que é isso? Aí o cocheiro dele fala, é uma pessoa idosa. Todos nós vamos envelhecer, né? Todos nós vamos passar por isso. E a velhice traz muitas limitações, muito sofrimento, assim, assim, assim. Ele fica perturbado ao perceber a existência da velhice e volta para o palácio. Depois, no outro dia, ele sai mais uma vez e aí, por essa porta, ele encontra com uma pessoa morta. Um, passa um cadáver envolto na mortalha e ele também um dos deuses disfarçado ali, né? E ele pergunta por que que é aquilo, por que que aquela pessoa estava daquele estado. E então o cocheiro fala, é uma pessoa morta, todos nós morremos e termina a nossa vida. E a morte muitas vezes vem com bastante sofrimento. Então, mais uma vez perturbado, ele volta para dentro do palácio. E aí ele sai de novo pela quarta direção. E nesse momento ele encontra um monge mendicante. E ele vê aquele monge e ele pergunta: o que é isso? O que é essa pessoa? Aí o cocheiro fala: é uma pessoa que renunciou aos prazeres do mundo, né? E ela está seguindo o caminho espiritual. Então ela está fazendo práticas espirituais
Mas ela não abandonou a vida do mundo e está seguindo essas práticas espirituais. O Buda volta para casa. Aqui a gente tem que ver, a gente falou sobre o treinamento do Buda como o treinamento acadêmico dele, mas ele teve outro treinamento também, que é o treinamento religioso, porque o dono da casa ele tinha uma função religiosa a cumprir, né? E a religião que eles seguiam na época era o brahmanismo. E então ele recebe, ele é treinado pelos brahmanes, né, também, e ele aprendeu tudo sobre a religião bramânica e sobre o seu caminho espiritual e etc. E nessa época haviam também outras correntes religiosas que se deparavam com a questão do karma e queriam ultrapassar isso. Enquanto o brahmanismo dizia que se você fizer sacrifícios, fizer oferendas, fizer uma série de recitações, de orações, etc., agradar os deuses, você vai adquirindo uma qualidade que vai se tornando uma espécie de um segundo corpo. E assim, quando você morre, você sai nesse segundo corpo e vai para o mundo dos deuses. Essa era a prática do brahmanismo. Esse segundo corpo é o que se chama de Atma, que se integra com Brahma, que é o coletivo de todos os Atmas. Acontece que para outras correntes religiosas, ir para o mundo dos deuses tinha essa ideia de que você esgota, esse karma você esgota, e quando esgota esse karma, o que acontece? Você renasce numa condição inferior. Então, o objetivo não é ir para o mundo dos deuses, mas de sair do samsara. Então, tinha algumas tradições que buscavam moksha, que é a liberação do samsara, sair desse ciclo, né? Que eram paralelas à religião bramânica, né? Então, tinha algumas tradições, depois eu ainda falo mais. E o Buda conhecia todas essas tradições que tinham naquele momento. Então, quando a gente vê esse monge que esmolava na rua, a gente pensa, mas assim, o Buda nem se tornou Buda ainda, já tem monges fazendo isso. O Buda não criou a coisa de monge, não foi uma criação do Buda, certo? E nem essa prática de abandonar o mundo e de seguir um caminho espiritual mendicante, né? Isso era uma prática habitual que existia na época. Você se tornava adulto, se casava, criava uma família, durante um período você gerava riqueza. Depois que você tinha 40 anos, mais ou menos, você então abandonava já tinha realizado o que você tinha que realizar no mundo. Então você podia se dedicar à vida espiritual. Então você abandonava a sua casa e tudo e ia viver na floresta sem se preocupar em conseguir alimento, porque em trabalhar para poder se manter, porque toda a comunidade alimentavam as pessoas que tinham abandonado a vida mundana. As pessoas viam que aquele ali ele está se dedicando a um caminho espiritual e quanto mais ele avançar nesse caminho espiritual, essas bênçãos, se eu alimento ele agora, eu estou fazendo uma ação que vai ser meritória para mim, é bom para mim alimentar essas pessoas. Então, isso era uma tradição que já existia, certo? Bom, o Buda percebe que os súditos dele estão sujeitos a um grande sofrimento causado pela doença, pela velhice, pela morte, e ele pensa qual é a melhor coisa que eu posso fazer por essas pessoas que estão sob minha responsabilidade, os seres do meu reino.
eu preciso encontrar a resposta para poder acabar com esse sofrimento, eliminar a, a velhice, a doença e a morte. Então, ele já conhecia todo o conhecimento científico e religioso que estava oferecido ali na época. Então, ele percebeu que ele tinha que pesquisar isso por um outro caminho. E aí ele resolve sair de casa e seguir a vida espiritual. Mas acontece que ele era jovem, ele não tinha nem 20 anos. Então, isso era uma coisa completamente, totalmente inadequada para uma pessoa de 18 anos, de 20 anos, que seja. É, mas é esse que é o ponto. A questão dele sair de casa, de deixar a família, está tudo dentro da tradição. O que está fora da tradição é a idade em que ele faz isso. Ele faz isso numa idade em que ele deveria estar produzindo riqueza, né? Então ele sai e ele segue e ele foge do palácio, né, com o cocheiro dele. Se os relatos do Mahayana dizem que os deuses abriram os portões do cavalo, quando o cavalo dele ia pular sobre os portões do cavalo, eles abriram os portões, e o cavalo passou, e etc., né? Então ele vai até um lugar onde tinha um estupa e ali ele resolve então abandonar as vestes reais, assumir as roupas de mendicante e ele corta os cabelos, né? Então é onde tem aquela cena que às vezes a gente vê do Buda segurando um grande rabo de cavalo e com a espada cortando o cabelo. Cortar o cabelo significa se desapegar da sua vida anterior, né? Se diz que nesse momento alguns deuses vêm, recolhem os cabelos do Buda e levam para um desses céus aí em cima. Então estaria guardado lá. Estou falando todo o relato tradicional, né? A gente vê muitas coisas que são pautadas em elementos concretos físicos, como, por exemplo, o palácio, a cidade onde ele nasceu, o palácio onde ele nasceu, né? Bom, então, na sequência, ele parte até o reino de Magadha, que era um reino próximo, e lá ele vai ser treinado é, por um grande mestre de uma tradição religiosa que depois se tornou a escola Shankya, escola a escola hindu Shankya, né? Então ele seguiu com esse mestre que é o Akira. E ele, seguindo os ensinamentos dele, ele atingiu até o ponto máximo que ele tinha conseguido alcançar, que era a percepção da, da mente, do espaço infinito. A mente conceber e realizar a infinitude do espaço, que é um dos primeiros reinos dos mundos sem forma. Mas aí ele viu que isso não resolveu a questão da velhice, da doença e da morte. Então ele pergunta para o mestre se tem alguma coisa a mais. O mestre falou assim: não, você é igual a mim. Você chegou até o estado, é isso. Esse é o estado que eu cheguei. Você foi o primeiro que conseguiu chegar depois de mim. Então eu proponho que você fique aqui comigo, a gente divida a nossa tarefa de ensino, né? E a gente continua seguindo aqui, ensinando para as pessoas. E o Buda pensou, mas eu vou ficar aqui para quê? Eu não vou aprender mais nada, ele não tem mais nada para me ensinar. Então ele parte para buscar um outro mestre, que era um mestre de yoga. É, o Dhamma Ramaputra, que era um mestre de yoga. E ele, um yoga que antes da codificação do yoga por Patanjali. Então, assim, aquilo que depois se tornou o yoga que hoje em dia a gente segue.
E ele seguiu com esse mestre de yoga durante muito tempo, fez todo o treinamento e alcançou o estado de consciência que esse mestre tinha, que é a consciência infinita. Então, tendo a consciência infinita, a consciência que abrange todas as coisas. Tendo alcançado esse nível, ele percebeu que ele ainda não tinha conseguido resolver o problema da doença, da velhice e da morte. E aí o Dhamma também, o Daka, né? O Daka, ele também oferece para ele a oportunidade de ficar ensinando junto com ele, e ele resolve então partir para seguir uma outra prática, que eram as práticas ascéticas. Então ele sai do círculo do Daka e vai para as florestas de Bodh Gaya, fica na margem do rio Neranjana, e lá ele anda por vários lugares ali, né? E lá ele começa a fazer essas práticas de ascetismo. São práticas em que você ficava, por exemplo, dias sem comer, ficava dias numa posição só, em pé, com às vezes num pé só, ou então dias sentado, sem dormir, várias práticas que se faziam, que era uma forma de você poder dominar o desconforto e vencer os sofrimentos do corpo, né? Da fome, né? De parar de respirar e ficar um bom tempo sem respirar, sem conseguir respirar. Se diz que ele uma vez ele fazendo isso, né? Ele parou de respirar até que os ouvidos dele estouraram, e ele passou a respirar pelos ouvidos, né? Depois, num outro momento, ele parando de respirar, começou a respirar pela cabeça, né? Depois, ele insistindo na prática, ficar sem respirar, aí o umbigo dele estourou e ele passou a respirar pelo umbigo, né? Isso está nos sutras, nos relatos sobre as coisas que ele fez nesse período de ascetismo. E ele, sem se alimentar, ele ficou extremamente magro, né? É, antes dele chegar nessa floresta para medicar, ele passando pela cidade de Rajagriha, né? Que era a capital do reino de Magadha. Passando por lá, o rei de Rajagriha viu aquele jovem passando, e ele ainda tinha um porte muito grande, né? E uma pele brilhante, e ele era jovem também, e diferente dos mendicantes que o rei via. E aí ele vai até o futuro Buda e pergunta de onde que ele é. E aí ele fala que ele vinha de Kapilavastu, que ele era filho do rei e tal, e que ele estava seguindo uma prática espiritual. E aí o rei, bom, ainda me fugiu agora o nome dele. O rei de Rajagriha fala para ele: eu te ofereço um exército para você voltar para lá e para você reconquistar o seu reino. Ele falou: não, eu saí de lá, para que eu vou reconquistar uma coisa que eu mesmo deixei, né? Não faz sentido. Eu quero seguir, eu quero encontrar a solução para esses problemas e tal. Então o rei fica muito sensibilizado com ele e diz: eu te peço que quando você alcançar então o despertar, venha no meu reino e ensine, antes de ensinar os outros, ensine para mim. Aí o Buda falou: tudo bem. Aí ele foi para lá. Todos esses pontos que eu estou relatando, a gente vai encontrar depois quando a gente fazer as duas louvações ao Buda. Então, estou fazendo já essas referências, né? Quando a gente fala, por exemplo, do casamento dele, que foi uma coisa que eu deixei passar, ele, como hábito da época, ele tinha várias esposas, né? A esposa que deu o filho Rahula para ele era a esposa principal. Bom, então ele está aqui, está nas margens do Neranjana e sem se alimentar, e ele fica muito magro, completamente pele e osso, né? Se diz que se ele tocasse o ventre, ele conseguia sentir as suas vértebras, né? Ele conseguia sair contando as vértebras, né?
ou seja, completamente negativo o ventre, né? E ele estava nesse estado e um dia ele se levantou para ir ao banheiro e ele caiu. Estava tão fraco que ele caiu. E alguns deuses que viram isso correram até os ouvidos do pai dele e falou: seu filho morreu. Aí ele falou: não, meu filho não. O rei ficou bastante emocionado. Ele falou: não, meu filho não morreu. Meu filho não faria isso comigo. Ele vai retornar aqui para poder trazer a solução do que ele está buscando, né? E então isso foi uma coisa que aconteceu para a gente ver como ele estava fraco, né? E ele estava fazendo aquelas práticas e de repente ele viu que aquele tipo de tratamento, de treinamento, de muito sofrimento físico, não fazia a mente dele se libertar, né? Só causava obstáculos, né? Então ele falou: não, isso eu vou morrer e não vou conseguir alcançar o despertar. E aqui a gente faz uma pausa para um outro detalhe, né? Nessa região havia uma uma mulher que tinha feito uma que era devota do espírito de uma árvore. Naquela época, as árvores, elas tinham seres, tinham espíritos ligados a essas árvores, né? Então, cada árvore tinha um significado diferente. Se fazia um, se fazia um culto aos espíritos que habitavam as árvores. Isso se fazia naquela época, na época do Buda também. Hoje em dia ainda tem, né? A gente tem algumas tradições africanas onde você tem alguns espíritos ligados a árvores, né? A gente tem os gregos, tinham as ninfas que viviam dentro das árvores, etc. Então, ela fez uma promessa para o deus de uma determinada árvore que se ele que ela queria ter um filho, não estava conseguindo. Que se ela conseguisse engravidar, ela faria então uma oferenda para ele. E a Sujata, que é o nome dela, ela engravidou. Então estava se aproximando a lua cheia e ela falou: o momento adequado para poder fazer oferenda para o Deus que me concedeu essa gravidez. E um dos servos dela, passando pela floresta, viu o Buda sentado embaixo, né, da árvore que era a árvore do Deus que ela era devota. Então eles falaram para ela: olha, o Deus ele da árvore desceu, ele está no pé da árvore esperando por você. Aí ela prepara uma refeição de arroz doce. Alguns dizem que é arroz doce, outros dizem que é iogurte, é alguma coisa assim, né? Tipo um creme, né? Coisa cremosa, coloca numa tigela de ouro e ela vai até lá e ela encontra o Buda e pensa que ele é o Deus da árvore, né? Então ela lava as mãos, que é um gesto ritual, pega a tigela, oferece para ele e diz para ele: da mesma forma que eu alcancei aquilo que eu desejo que você alcance aquilo que você deseja. E aí ela vai, vira as costas e vai embora. O Buda, então, ele se alimenta e ele estava, como eu falei, perto de morrer, vocês viram que ele estava muito fraco, ele, ele fica forte, né? Não muito forte, mas pelo menos forte o suficiente para se levantar, né? Aí ele vai até o rio, toma um banho no rio, depois ele segue e vai em direção a uma outra árvore que tinha já mais distante, já não mais dentro da floresta, né? E ele vai até essa árvore e no caminho eh, um, um trabalhador estava carregando um monte de capim. Então, ele oferece capim para que ele poder fazer um assento, uma almofada, né? Não uma almofada, como a gente vê, mas juntar o capim para poder sentar, né? Oferece o capim para ele, o Buda pega esse capim, leva até o pé dessa árvore e se senta ali para meditar.
E aí ele toma a decisão: eu só levanto daqui agora quando eu alcançar o despertar. Isso era a lua cheia de maio. Maio é para nós aqui, né? Do quarto mês para eles. Então ele sentou lá e ele pensou: quando eu era criança, uma vez eu tive uma experiência de meditação é, muito mais profunda do que o que eu consegui com todos esses treinamentos que eu fiz até agora. Eu vou voltar a fazer essa meditação, que acho que ela tem mais sentido, né? E aí ele seguiu essa meditação e ele percebeu que não existe um problema no prazer. As práticas ascéticas diziam o seguinte: você tem que acabar com todo o prazer para você poder libertar a sua mente. O Buda percebeu que não existe problema com o prazer, existe problema com o apego, não com o prazer, né? Você pode ter prazer ou não ter prazer, mas se você tem apego ao prazer, isso prende a sua mente. Mas vocês veem que rejeitar o prazer era seguir o veneno contrário. Uma coisa é você se apegar, outra coisa é você rejeitar, né? As duas coisas são dois movimentos perturbados da nossa mente. O que a gente tem aí por trás disso? A gente tem um eu que deseja, que quer manter o prazer para sempre, ou um eu do praticante lá na floresta que quer rejeitar o prazer para sempre. O tempo todo está centrado no eu. Então ele percebe que se ele não ficar centrado no eu, o fato dele sentir prazer ou de não sentir prazer se torna indiferente. Então as experiências passam e você não se apega e nem rejeita, não se apega e nem rejeita. E ele foi seguindo essa prática. E quando quando começou a noite, ele seguindo essa prática de meditativa e aprofundando essa prática meditativa, ele percebeu os 12 elos interdependentes, né, que são, ele percebeu sobre a natureza do sofrimento, entendeu a natureza do sofrimento e da ausência do sofrimento, e nos 12 elos interdependentes, ele viu que, a partir da ignorância, eram formadas em 12 etapas, você passava até alcançar o renascimento, né? E a partir do renascimento, você experimentava o sofrimento, a doença, a velhice e a morte. Na morte, você caía de novo, né, estado de ignorância. Então, ele viu como que funcionava o ciclo do samsara, que é o que se repetia. A gente renasce em lugares diferentes, mas a gente segue o mesmo ciclo. Ele percebeu que esse ciclo também é um ciclo que funciona ao longo da nossa vigília e sonhos, né? No momento que a gente entra na inconsciência do sonho, no momento que a gente do sono, no momento que a gente tem os sonhos, até o momento em que a gente acorda, no despertar, que a gente passa pela vigília. Isso é semelhante ao período que a gente tem entre uma existência e outra, o período noturno, que seria esse do sono e dos sonhos, e o momento em que a gente nasce era semelhante ao período do nosso dia da vigília. Então ele percebeu que esse mecanismo funcionava nesse ciclo de vigília e sono que a gente tem. E ele percebeu também que na formação dos pensamentos, o mesmo ciclo se repetia numa velocidade muito grande. A partir da ignorância, você desenvolvia todos aqueles elementos até que no momento que a gente chama de nascimento, aparece um pensamento. Esse pensamento dura um instante e depois ele se apaga. E aí você volta para um estado de escuridão da mente, de ignorância. Esse estado de escuridão, como você não percebe, se ele durasse 20 anos e você acordasse dele, você ia achar que você tinha
continuado de onde você tinha parado, né? Então, isso acontece nos nossos pensamentos também, esse mesmo ciclo. Bom, ele entendeu tudo isso, esse funcionamento, e percebeu que a única forma de sair do samsara é a gente não passar, não dar o passo seguinte, mas a gente sair no lugar onde a gente está, né? Bom, aí ele passa pelas provações de Mara. Vamos seguir mais um pouquinho aqui, antes da gente fazer a nossa pausa. Mara é o demônio, né? É o demônio da ilusão, da fantasia, de, são os obstáculos, né? Muito associado com o nosso próprio eu também, né? Então, quando Mara vê que, entre aspas, como se Mara fosse uma pessoa, alguns, os textos Mahayana dão uma personificação para essas forças da mente, né? Então, Mara percebe que o Buda está seguindo em direção em que ele ia escapar do seu reino do samsara, né? Da prisão que ele mantinha as mentes. Então, ele resolve impedir que isso aconteça. E aí ele ataca de todas as formas o Buda, com um exército trovejante, com todas as armas, atirando bolas de fogo e coisas assim. E o Buda está imperturbável na sua meditação. E todos esses ataques, eles se desfazem antes de chegar até o Buda. Então, o Buda continua ali imperturbável, não se deixa afetar pela imagem, pela fantasia de toda a agressão que ele está recebendo, né? E com isso ele não desenvolve dentro de si uma reação. Se ele desenvolvesse uma reação a isso, ele ia ficar preso nesse movimento, né? Ele fica imperturbável, né? E isso, o Mara então percebe que não consegue atingir o Buda e fica muito decepcionado e muito triste. Aí ele vai para um canto, pega um gravetinho, isso está nos sutras, tá? Começa a rabiscar a terra assim, desolado, porque o Buda saiu debaixo do seu poder. As filhas do Mara, vendo isso, ficam sensibilizadas, se aproximam dele, perguntam o que aconteceu. Ele falou assim: pois é, o Shramana Gautama, Shramana é um nome para um praticante espiritual, ele já está fora do meu domínio. Aí elas falam: não, nós vamos dar um jeito nisso. Aí elas chegam lá e ficam em volta dele, né? Olhando, olhando, até que uma delas fala assim: nossa, deve ser muito solitário, né? Ficar aí meditando. Você não sente saudade da sua família? É isso e aquilo. Você não acha que seria bom, que você deveria ter uma mulher para poder te ajudar em alguma forma, trazer alguma coisa para você, né? Para te ajudar nesse seu processo, né? Alguém para sentar do seu lado, fazer a prática junto com você, e fica ali naquele converseiro todo, né? Dizem que aparecem para ele na forma, todas as formas sedutoras possíveis, né? Na forma de mulheres adultas, na forma de mulheres um pouco mais balzaquianas, na forma de mulheres idosas, na forma de jovens, na forma de crianças, todas as formas para ver se alguma coisa conseguia seduzir ele sexualmente, despertar o desejo, né? E ele continua ali imperturbável, até que no final elas viram que não tinha jeito, né? E aí elas se afastam também depois disso. Ou seja, vocês veem, ele foi atacado pela agressão e atacado pelo desejo. As duas, esses ataques de Mara representam essas duas forças tentando tirar a mente, tentando captar a mente do Buda de alguma forma, ou para ele se sentir, ele querer rejeitar o ataque, ou ele querer agarrar pelo desejo aquilo que seria um prazer, né? Mas essas duas, ele já estava insensível
para esses dois ataques. E aí, no término do dia, ele alcança, então, o estado de Buda. No término da noite, né? Ele alcança finalmente o estado de Buda. E depois de ter se tornado Buda, ele durante algumas semanas ele ficou andando por ali. Os amigos dele que estavam fazendo práticas ascéticas, quando viram ele comer aquele alimento, eles se afastaram dele, acharam, ele se tornou extravagante. Ele está comendo um prato de arroz doce, né? Não tem mais, a gente não quer mais nada com ele, né? E esses discípulos foram até uma região da Índia, em Varanasi, onde o Parque das Gazelas, que era um lugar onde os grandes mestres vinham e davam ensinamentos. Era um lugar. Varanasi era uma cidade sagrada já na época, cidade dedicada a Shiva, né? E, era uma cidade sagrada já era frequentada por grandes mestres, né, que ensinavam no Parque das Gazelas em Sarnath. Sarnath? É. Então, os discípulos tinham ido para lá. Então, o Buda estava ali, embaixo de uma árvore, meditando, e os deuses, Indra e Brahma, vendo, já sabiam que ele tinha se tornado um Buda. E ele tinha tomado a decisão de que ele não ia compartilhar aquilo com ninguém, porque ninguém ia conseguir entender. Era impossível as pessoas entenderem o que ele tinha, o despertar dele. Então ele ficou de boa, falou: vou esperar o tempo do meu karma se esgotar e vou embora, né? Então os deuses vão e pedem para ele dar ensinamento e ele fala que não tem como, porque não tem ninguém pode entendê-lo, né? E os deuses insistem, insistem 3 vezes, né? Na terceira vez que os deuses insistem, ele olhando o mundo com o seu olhar divino, né? O seu olhar de Buda, ele percebeu que os professores dele poderiam teriam condições de aprender. E aí ele dirige a mente dele para o Daka Ramaputra e vê que o Daka tinha falecido na noite anterior, antes dele alcançar o despertar. Então, aí ele pensa no Akira, né? E aí ele percebe que ele tinha morrido uma semana antes. Então ele se lembra dos discípulos do Daka, né, que estavam junto dele fazendo as práticas ascéticas. E aí ele vê que eles estão em Sarnath, em Varanasi. Aí ele vai até lá, né? Quando ele chega, né, ele vai assim imediatamente, né? Quando ele chega, os discípulos olham e veem aquela luz se aproximando, né, andando em direção a eles, né? E reconhecem que era o Buda, né, o companheiro deles. E aí eles falam: Ih, ele está vindo aqui, né? Ele se tornou um extravagante e tal. Não vamos conversar com ele. Ele vai perguntar as coisas, a gente não vai oferecer lugar para ele sentar, não vamos fazer nada, vamos fingir que ele nem está aqui. Eles decidem fazer isso. E o Buda vai se aproximando, vai se aproximando. À medida que o Buda vai se aproximando, irradiando toda aquela bondade, aquele amor dele, eles vão ficando meio que transtornados e eles se levantam e vão lá receber o Buda, oferecem um assento para ele e ele senta e ele fala para os discípulos. Eles falam: mas você abandonou as práticas, né? Ele fala então para eles: eu alcancei o despertar, eu sou um liberto. A morte não existe para mim. Os portões da morte foram abertos. A morte não existe para mim. Quem seguir o meu caminho não encontrará mais a morte, né? Nem o sofrimento, nem nada. E aí ele passa a ensinar esses discípulos, enquanto alguns iam mendigar, 3 iam mendigar na cidade, outros 2 ficavam aprendendo com ele. E assim, numa manhã, eles alcançaram o estado de Arhat. No dia seguinte, os que tinham ido mendicar ficaram com ele e alcançaram o estado de Arhat. Então, assim, 2 dias
ele liberou os 5 companheiros, né? E aí tem uma série de discípulos que vão aparecendo que a gente não vai contar aqui nessa história. Ele se encontra com o rei Bimbisara, lembrei o nome dele aqui agora, o rei de Magadha, de Rajagriha. Esse rei oferece para ele alguns lugares onde ele pode dar ensinamentos, né? Um deles é o Pico do Abutre, onde a comunidade de monges ficou estabelecida lá e ele deu alguns ensinamentos. E por aí vai. Ele vai até a cidade dele, ele encontra com os pais, ele encontra com a esposa, e, e a esposa fala para o filho dele, fala, olha, vai atrás dele, ele é o seu pai. O filho dele já tinha acho que uns 16 anos. Ele é o seu pai, vai lá, ele tem uma herança para te dar, né? Aí o menino fica lá atrás do Buda, eu quero minha herança, eu quero a minha herança. Aí o Buda falou assim, olha, não tem nada, a única coisa que eu tenho aqui é o meu conhecimento, a única coisa que eu posso te dar. Aí falando, eu quero, me dê aquilo que, a minha herança, aquilo que é meu. Aí o Buda ensina ele. Quando ensina ele, ele também se desperta. O pai do Buda, o rei Suddhodana, fica furioso. Ele fala assim: como que você faz? Primeiro você vai embora e me deixa sem poder transmitir o meu trono. Aí deixou um herdeiro. Tudo bem, eu criei esse herdeiro. No momento em que eu estou preparando ele para poder receber o trono depois de mim, você tira ele do percurso. Para quem que eu vou passar o trono agora, né? É. Mas, assim, pouco tempo depois, a cidade do Buda foi completamente destruída numa invasão de um povo vizinho que matou todo mundo, né? Então, não ia ter muita duração muito grande esse depois dele. Bom, ele foi e tal, teve várias peripécias durante a vida dele, e com 80 anos, ele então já tinha os seus discípulos, muitos tinham se tornado arhats também, e ele um dia ele comenta ele viu que ele tinha ensinado tudo para a sua comunidade, e aí ele comenta com o Ananda que ele tinha ensinado tudo e que ele não precisava mais estar no mundo, né? As pessoas todo mundo já tinha os ensinamentos, já estavam sendo praticados e tudo, não precisava da presença dele. Aí o Ananda fala, ah, tá, tudo bem. Mais adiante, e o Buda fala de novo, olha, não tem mais motivo para eu estar aqui no mundo, já ensinei tudo para todo mundo, né? Ninguém está pedindo nada para mim, né? Não tem nem por que eu ficar aqui. E o Ananda, mais uma vez, ficou em silêncio. O Buda perguntou pela terceira vez, e o Ananda não se manifestou. Aí o Buda falou, bom, já que ninguém pede a minha permanência no mundo, então está na hora de eu ir embora. Aí ele desligou uma das veias, dos canais de energia que mantinha a vida, ele desligou esse canal de energia e a partir daí ele tinha mais 30 dias até o corpo dele morrer, né? Aí ele fala para o Ananda no dia seguinte, eu vou indo agora até Kapilavastu, que eu quero morrer na cidade que eu nasci. E aí ele segue por essa viagem. O Ananda fica completamente desconsolado, porque ele não percebeu que se ele tivesse pedido para o Buda ficar, o Buda ficaria. Mas o Buda segue o caminho e antes de chegar em Kapilavastu, na cidade, no vilarejo de Kushinagar, ele então é o momento onde ele abandona o seu corpo. E antes disso ele consegue dar ensinamentos para muitas pessoas que procuram ele ali. Ele abandona o corpo em Kushinagar, onde a gente vê as representações do Buda deitado, né, segurando a cabeça assim, é a postura
onde ele deixou o corpo, né? E o corpo era para ser preservado, mas um dos discípulos dele achou que não ia, que o corpo iria se deteriorar, que não ia dar certo, então eles resolveram cremar o corpo do Buda. Mas o fogo não alcançava o corpo dele, né? Então tiveram que pedir que o deus Agni descesse na terra para poder fazer o fogo pegar no corpo do Buda. E feita a cremação, as pérolas cinerárias, né, os restos que ficaram dos ossos e outros materiais, né, foram divididos em 8 partes, porque chegaram 8 grandes grupos que queriam pedir relíquias do Buda, né, de grupos de discípulos que ele teve na Índia. Então, cada um levou um conjunto de relíquias para um determinado lugar e manteve essas relíquias em estupas. Depois, 100 anos depois, o rei que tinha conquistado a Índia, né, da família Maurya, né, rei Ashoka, ele construiu estupas em cada um desses lugares, né? E uma das estupas ele abriu, pegou as relíquias e dividiu em várias outras partes e foi espalhando em vários lugares da Índia. Então aqui a gente tem o nascimento, o despertar e o paranirvana do Buda. Esses 3 eventos aconteceram na lua cheia e são comemorados na lua cheia do 4º mês, são comemorados aqui no Sagadawa. Se estender um pouquinho mais, a gente vai fazer agora uma pausa e vamos voltar 15 para as 11, daqui a 20 minutos. 10h50 para a gente fazer um intervalo. Vamos voltar 10h50 para a gente fazer um intervalo. Não tem a história dele ter comido um alimento estragado? Isso é um detalhe, eu falo sobre isso já já. Vamos encerrar aqui agora e depois, quando a gente voltar, a gente vai fazer as 2 louvações ao Buda e a prática de Chirenzi. Eu podia, quando voltar, fazer umas perguntas? Pode. Eu queria esclarecer umas coisinhas. Ok, pode ser sim. Então, até daqui a pouco, no outro link. Vamos fazer a dedicatória. Muito querendo preservar os seus méritos, tá certo? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si e pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.